Quem nunca, né? Numa reunião, alguém dá uma sugestão e a primeira reação é, de jeito nenhum. Mas parando para pensar, não é nem tanto pela ideia, mas por quem falou. Totalmente. Aquela reação quase visceral, né? De ir contra uma figura de autoridade, um chefe, um especialista. Exato. Um impulso de rejeitar antes mesmo de, sei lá, processar de verdade o que foi dito. E o curioso é que, na hora, essa sensação é de poder, de ser independente. Eu penso por mim mesmo, não aceito ordens. Só que é aí que a coisa começa a ficar bem mais complexa. Pois é. E é nesse vespeiro que a gente vai mergulhar hoje. Com base num material ótimo que um ouvinte compartilhou, a gente vai fazer uma análise mais a fundo sobre as diferenças que são sutis, mas cruciais entre dependência, contradependência e o que seria a verdadeira independência. Uhum. Nossa missão aqui é desmembrar as ideias de um texto do Ronald Heifetz para entender por que uma coisa que parece tanto com liberdade, essa tal contradependência, pode ser, na verdade, uma armadilha. Uma armadilha que nos deixa presos justamente àquilo que a gente está tentando rejeitar. É um paradoxo, assim, muito poderoso. E quando a gente entende esse mecanismo, muda tudo. Com certeza. Então, vamos direto ao ponto. A frase do material que define o problema todo. Heifetz diz, embora a contradependência possa parecer independência, não é. É uma frase curta, mas, nossa, o impacto dela é enorme. Para a gente começar a desembrulhar isso, o que é, na prática, essa contradependência? Na prática é um reflexo, não é uma reflexão. Pensa naquela cena da reunião. O gestor propõe a estratégia A. A pessoa que está no modo contradependente, ela sente um impulso imediato de ser contra. Automático. Automático. Ela vai defender a estratégia B com toda a força, não porque a B seja melhor, mas porque é a não A. A motivação principal dela não é achar a melhor saída, e sim se opor à figura de autoridade. O texto define isso de um jeito perfeito, diz que é uma postura que te deixa reativo, não responsível, e, portanto, não livre. Nossa, isso é uma virada de chave completa. Porque a imagem que a gente tem da pessoa livre é a do rebelde, né? Aquele que fala não. Exato. Mas o que o texto está dizendo é que esse não pode ser só mais uma corrente. A pessoa acha que está no controle, mas a pauta dela ainda está sendo ditada por quem ela rejeita. Se a autoridade aponta para o norte, ela corre para o sul, sem nem pensar se o melhor caminho era, sei lá, o leste. É isso. É como estar amarrado em alguém com uma corda elástica. Você pode correr na direção oposta com toda a força, sentindo aquela tensão, se sentindo um lutador. Sim. Mas a sua posição ainda está sendo definida pelo ponto de ancoragem. Você não está livre, você só está no extremo oposto da corda. Na contradependência, a figura de autoridade ainda ocupa o centro do seu universo psicológico. Só que como uma força a ser combatida e não seguida. Ou seja, nos dois casos, dependência ou contradependência, a autoridade continua no centro de tudo. Continua no centro, exato. Isso deve ser um cansaço, né? Viver puxando essa corda, gastando uma energia enorme para se opor, em vez de usar essa energia para construir algo próprio. Então tá, se isso não é liberdade, como é que a gente corta essa corda? Qual é o caminho que o autor aponta para a independência de verdade? O material dá um perfil bem claro. A independência genuína começa com uma pausa. É a capacidade de, naquela mesma reunião, ouvir a proposta A e, em vez do reflexo de não, ter um momento de, ok, peraí. De respirar fundo. Isso, quais são os méritos disso aqui e as falhas? O texto usa uma expressão que eu acho muito boa, é estar fundamentado em si mesmo. Fundamentado em si mesmo. Isso soa muito bem, mas também parece difícil. Na prática, como é que isso não vira arrogância? Ou teimosia? Qual a linha que separa essa independência saudável de ser só alguém que não ouve ninguém? Essa é a grande questão. E a diferença é sutil, mas é fundamental. A pessoa arrogante, ela não ouve porque já tem uma resposta pronta, baseada no ego dela. A pessoa genuinamente independente, ela ouve, processa e só então ela decide. Ah, entendi. A base dela, o tal fundamento, são os valores, a análise, a experiência. A partir daí, ela se torna, como diz a fonte, livre para responder deliberadamente.
A palavra-chave é essa: deliberadamente. É uma escolha consciente, não um reflexo. Então ela pode até concordar com o chefe. Com certeza. Ela pode ouvir e dizer: gostei da estratégia A, mas sugiro ajustar esse ponto. Ou, a estratégia A tem esses riscos, acho que a B é melhor por causa disso e disso. A decisão se baseia no mérito da ideia, não em quem falou. E tem outra camada que o texto coloca que me pareceu, nossa, muito importante. A ideia de que essa independência também liberta a gente do nosso próprio passado. Sim, e esse é um passo muito avançado. A independência real é ter a capacidade de olhar para a situação de agora pelo que ela é, sem o peso de outras situações parecidas do passado. Se alguém teve um chefe muito autoritário, a contradependência faria essa pessoa tratar o chefe novo, mesmo super colaborativo, com a mesma oposição. Reagindo a um fantasma, né? É um fantasma, exatamente. A pessoa independente consegue, zerar o placar. Ela analisa a interação presente pelo que ela é, sem deixar que a bagagem emocional de outros conflitos contamine o hoje. É a liberdade de não ser refém das próprias cicatrizes. É uma liberdade gigante. Mas o texto me surpreendeu, porque ele sugere que nem essa independência é um ponto final, o topo da montanha. Ele vai além e fala de interdependência. Eu confesso que de primeira parece um passo para trás. Parece, né? É contraintuitivo. Mas o fascinante aqui é que nessa visão, a independência não é um isolamento, aquele ideal do eu não preciso de ninguém. Pelo contrário, ela é o pré-requisito, a porta de entrada para a forma mais madura de se relacionar, que é a interdependência saudável. O texto cita isso, né? Cita. A frase é: com a independência você está aberto à interdependência com os outros, com dependências saudáveis fluindo em ambas as direções. Espera aí, dependências saudáveis. A gente passa o tempo todo ouvindo que depender de alguém é ruim. O autor não está indo contra tudo que se prega sobre desenvolvimento pessoal? É uma distinção crítica. A codependência, que é a dependência não saudável, ela nasce da falta, da carência, daquela sensação de eu não funciono sem o outro. Uhum. A dependência saudável nasce da escolha, da força, é o eu funciono perfeitamente bem sozinho, mas escolho contar com você, porque juntos a gente vai mais longe. Pensa num time de alta performance, numa equipe cirúrgica. Boa. O cirurgião depende do anestesista, que depende do instrumentador. Essa dependência saudável, sim, porque não vem da incapacidade de cada um, mas da escolha de confiar na competência do outro para chegar num objetivo maior. Você só pode se dar ao luxo de confiar de verdade em alguém quando você sabe que, no fim das contas, você está fundamentado em si mesmo. Entendi. Então a interdependência não é fraqueza. É uma estratégia avançada de quem já é forte. Perfeito. É preciso ter muita segurança na própria independência para poder depender dos outros de um jeito saudável. Não é sobre precisar, é sobre colaborar. É exatamente isso. É construir relações de confiança mútua a partir de uma posição de autossuficiência, e isso nos leva a um ponto maior, né? Sim, porque o que acontece quando a gente escala isso? Quando muita gente fica presa nesse estágio da contradependência. Alfonte conecta isso a um problema social bem maior. A conexão é direta e muito atual. O texto fala da erosão da confiança na autoridade, como um problema muito sério. Quando a contradependência vira a norma cultural, quando a reação padrão a qualquer instituição, seja o governo, a ciência, a imprensa, é a desconfiança automática. A oposição por oposição. Isso. A sociedade inteira adoece. A fonte é categórica nisso. Essa postura não é bom para nós como indivíduos, nem para nossas organizações e sociedades. E qual o custo real disso? Por que é tão prejudicial? O custo é o colapso da cooperação, a impossibilidade de enfrentar desafios grandes, tipo uma pandemia, uma crise climática, que exigem ação coordenada. A razão, como o texto diz de um jeito simples e profundo, é que precisamos uns dos outros. Simples assim. Se todo mundo está operando nesse modo de oposição reativa, o resultado é a paralisia, o conflito sem fim, a polarização,
onde o objetivo não é mais resolver um problema, mas derrotar o outro lado. Tem uma reflexão no material sobre isso que me pegou muito. Diz assim: acredito que uma política de confiança ao longo da vida certamente pode machucar você, mas uma política de desconfiança ao longo da vida vai te magoar ainda mais. Nossa, isso resume o dilema de um jeito brilhante. É um equilíbrio incrivelmente delicado. Porque confiar te deixa vulnerável, claro, mas viver desconfiando o tempo todo é uma ferida que a pessoa se inflige todo dia. É viver no estado de sítio, de tensão constante. Exato. O texto não prega uma confiança cega, ingênua. Não é isso. Ele mesmo diz que uma coisa é ser cauteloso, mas o ponto principal é que a desconfiança, como política padrão, como ponto de partida para tudo, é corrosiva. Ela envenena as relações e impede a gente de construir aqueles laços de interdependência que, no fim, são a argamassa de qualquer comunidade que funciona. Mas o texto tem uma virada interessante no final, uma nuance. Ele sugere que essa contradependência que a gente está aqui analisando como armadilha pode, em alguns casos, ser um primeiro passo. Necessário. Como assim? Essa é uma observação muito perspicaz do autor, que entende que o desenvolvimento humano não é uma linha reta, né? Certo. Alguém que está totalmente preso na dependência passiva, aquela pessoa que só diz sim, que não tem voz, o ato de se rebelar, mesmo que seja de forma reativa, contradependente, pode ser um passo fundamental. Pode ser a primeira vez que essa pessoa sente que tem alguma força, alguma agência. O texto fala que a contradependência pode ser um primeiro passo para desenvolver sua própria voz. É o grito inicial de eu existo. Faz todo sentido. É quase como o adolescente que se rebela contra os pais. Exatamente a analogia. Pode não ser o jeito mais maduro, ele discorda por discordar, mas é um passo crucial para ele se diferenciar, para formar a própria identidade e sair da dependência total da infância. É isso. É um estágio do desenvolvimento. O grande alerta da fonte, e aqui a gente conecta tudo, é o perigo de ficar estagnado aí. O problema não é passar pela contradependência. O problema é fazer dela sua casa. É quando o indivíduo ou até um grupo inteiro fica preso nessa adolescência perpétua. O texto reforça, não é um bom lugar para se estagnar. É uma fase de transição, um degrau. Um degrau, não o destino final. O objetivo é usar esse impulso para continuar a jornada e para a independência genuína e, finalmente, para a interdependência madura. Fantástico. Acho que a gente montou um mapa bem claro dessa jornada. Recapitulando rapidinho, a gente sai da dependência, pode passar pela contradependência, que parece liberdade, mas é só uma reação que nos aprisiona. O primeiro grande destino é a independência de verdade, essa liberdade que vem de dentro, de estar fundamentado em si mesmo. E, a partir daí, desse lugar de força, o objetivo maior é alcançar a interdependência, a capacidade de construir relações de confiança, que é onde a mágica acontece. É um percurso que vai da reação à resposta e da resposta à conexão. Uma jornada de amadurecimento que vale tanto para uma pessoa quanto para uma sociedade inteira. Perfeito. E para fechar, como sempre, fica uma reflexão. Pensando nas nossas próprias reações no trabalho, nas discussões online, em casa, em que momentos a gente se pega puxando aquela corda elástica da contradependência, achando que está sendo independente? E qual seria um pequeno passo, uma única decisão mais deliberada, para soltar essa corda e transformar essa reação automática numa resposta que seja de fato autêntica?